Então, eu vou conversar hoje com a doutora Maria da Conceição Silva Andrade. Ela é médica, cardiologista, poeta, contista e corista do Barroco na Bahia. Ela é mãe de quatro filhos, três mulheres e um homem, e ela é fundadora e coordenadora do grupo Desassossegados, que eu acrescento em pessoa. Então, sobre isso também conversaremos. Tudo bem, doutora Maria da Conceição Silva Andrade? Tudo bem, professor Neri? Uhum. Antes da gente começar a nossa conversa, ou já Hum. começando, eu queria lhe fazer a seguinte pergunta: quem é Conceição Andrade? Essa é a pergunta mais difícil que alguém poderia fazer e muito mais difícil, e difícil de responder, né? Porque nós somos exatamente o que o outro diz que nós somos. Na verdade, não somos nada, somos o que o outro diz de nós. E eu acho que eu venho a minha vida inteira com essa pergunta e eu não sei lhe dizer realmente. Eu sei dizer o que eu gosto, eu sei dizer o que eu não gosto. Se isso me define, então, digamos que é o que eu gosto. Eu gosto de muitas coisas, de fazer muitas coisas. Então, acho que eu sou uma pessoa assim, muito intuitiva, muito ligada no musical, no canto, na literatura, na arte de um modo geral. Agora, quem é Conceição é uma pergunta que eu também me faço. Você veio para Salvador muito cedo, não foi? Pois é, eu morei nessa cidade aí no interior da Bahia, numa cidade minúscula, chamava-se Laje, e fica no Rio Jiquiriçá, perto do Rio Jiquiriçá, né? No Vale do Jiquiriçá. E passava minhas férias todos os anos, maior parte do tempo, na fazenda Terra Seca, que era uma fazenda do meu pai, e morava nessa cidade. Até que, bom, nessa cidade eu já eu já fazia muitas coisas que hoje eu entendo que vieram a significar alguma coisa para mim, eu não sabia naquela época. Por exemplo, eu aos 14 anos, eu fui voluntária num posto, numa época que precisava de gente para aplicar injeção. Eu fui para lá aprender a aplicar injeção e fazer curativo. E adorei fazer aquilo e não ganhava nada. Eu também gostava de cantar, e aí eu me convidaram para cantar, para ser a Madalena numa procissão, no meio da rua. E quanto mais no meio da rua, mas eu achei bacana aquilo. Eu ia cantar em latim. Ora, eu não sabia nada da vida, eu estava cantando ali um pedaço em latim. E cantava também nos eventos escolares, nos eventos. As pessoas ouviam dizer: Ah, Conceição gosta de cantar, Conceição sabe cantar. Eu sempre estava ali fazendo alguma coisa desse tipo. Bom, mas daí eu vim para Salvador, foi em 1970, na Copa do Mundo. E aí eu me lembro que estava tendo aquela festa toda, né? Todo mundo envolvendo, todos juntos na mesma emoção, para frente Brasil. Eu cheguei na Pituba, que era um bairro tão diferente do que é hoje a Pituba, né? Que ele parecia um sítio. E ali eu fui morar num convento com uma irmã freira. E eu tinha trança, eu era uma pessoa assim, nada inibida, já vim carregada, ligada no 600 de lá, porque o que aparecia de novidade, eu sempre dava algum palpite, eu sempre dizia que sabia, e se eu não soubesse, eu ia pesquisar, de alguma forma, eu ia fazer alguma coisa. Eu sei que a primeira coisa que eu fiz aqui em Salvador, no Convento das Freiras, foi ser entrevistada na televisão para explicar uma coisa que as freiras iam fazer e naquele momento elas não sabiam quem mandar na televisão para dizer sobre uma festa que ia ter. Eu disse, eu posso ir. Elas me contaram o que é que elas iam fazer. Eu aí fui lá e disse que elas precisavam de donativos, que era uma feira, aquela festa Nossa Senhora da Luz, e a barraca das irmãs. Quem deu a entrevista fui eu, quer dizer, eu recém-chegada dessa cidade do interior, né? E como foi sua Então, vida, então, aqui em Salvador, Conceição?
Antes da Aí foi medicina. difícil, né? Antes da medicina. Antes da medicina. Uhum. Antes da medicina. Trabalhei muito porque o meu pai não aceitava que a gente viesse para Salvador, e aí ele disse que em Salvador ele não ajudava, não reconhecesse ele como pai, porque ele, se quisesse pai, ficasse no interior. Aí, então, vir para Salvador foi uma coisa assim meio rebelde, né? E aí eu trabalhei em muitas coisas. Eu comecei na Gráfica Melo, também já relacionado com livros, porque eu montava o talão de notas fiscais. Era um trabalho braçal. Eu marcava o ponto, trabalhava a semana inteira e sábado até meio-dia. Se chegasse atrasada, perdia o remunerado. Então era um negócio assim, um esquema de cão, né? Muito, muito ruim. E eu fiquei um tempo lá. Depois de lá, eu tomei um curso de datilografia e fui trabalhar no departamento de Geografia e Estatística. Acho que era DJE, que fazia parte da Secretaria de Planejamento. E aí nesse tempo, Mário Kertes acho que era o secretário, e por alguma coisa trabalhando nesse departamento, fui trabalhar um tempo na Seplantec, também datilografando. Detalhe, sempre datilografei com 3 dedos. Eu criei uma forma de datilografar rápido, sem usar todos os dedos. Eu nunca consegui aprender. E até hoje eu cato milho numa rapidez que acho que é uma técnica que funcionou. Então, não cata Aí milho. depois de lá, é, é. Depois de lá, trabalhei na tapeçaria Globo, com aquele Samuel Fux. Eu vendia tapete. Eu sei medir uma sala, sei dizer quantos metros de tapete e tal. Fiquei muito tempo lá, depois fui ser secretária no Polo Petroquímico, também datilografando, eu tinha assim uma aparência muito bacana, eu sempre fui muito, conversava muito e sabia me expressar bem, né? E aí? Então, no Polo Petroquímico eu fiquei um tempão, depois trabalhei na Texaco. Não, olha só, é muita coisa, faltou coisas Sim. aí de lugares que eu trabalhei. Ah, e no final eu fui ser gerente de uma empresa de eventos sociais. Hum. Foi aí que eu conheci meu ex-marido, né, meu primeiro ex-marido, porque ele é espanhol e eu fui fazer a inauguração do Centro Espanhol, você imagine. A responsabilidade, né? O nome da empresa era Agenda Social e eu era gerente dessa agenda social. Hum. E a Daí medicina? a E a medicina medicina, veio como nessa chega a sua parte. vida? A medicina veio o seguinte: eu fiz vestibular primeiro para medicina, perdi, aí passei em educação física, mas eu não queria educação física. Aí eu me formei em biologia pela Católica. Já formado em biologia, eu queria medicina de todo jeito. Então, eu tinha uma professora em biologia que era geneticista, Cleide Mendes, e conversando com ela, ela disse: Olha, como você se interessa por genética, eu era muito ligada em pesquisa, você pode entrar como aluna especial e procure o colegiado e vá fazer. Eu já tinha 2 filhos pequenos, e aí eu fui, procurei o colegiado e fiz uma carta ao colegiado com uma exposição de motivos, falando da minha infância, da minha chegada, das minhas dificuldades todas e o porquê que medicina era importante na minha vida. Você acredita que eu tenho, assim, tive quase a certeza que a carta foi que me emocionou muito. Eu fui entrevistada, eu tinha um bom currículo em biologia, minhas notas todas em biologia eram excelentes. E eu, além de ter entrado e fazer medicina, eu tive várias matérias dispensadas, né, o crédito. E aí comecei a fazer medicina e, ao mesmo tempo, frequentar o ambulatório de genética, que era com a doutora Eliane Azevedo. E aprendi muita coisa em genética ali, porque eu ficava às tardes, as tardes vazias, eu ficava ali. Mas as coisas vão mudando, né? Vão te puxando para um lado, a vida vai levando a gente de alguma forma. Você pensa que você joga, você quer algo, mas também você vai se deixar levar por alguma coisa. Surgiu o estágio no Hospital Português, eu fui para cirurgia cardíaca, que não tinha nada a ver comigo a princípio, mas aí eu encontrei uma razão lá de eu estar ali. É que eu acho que o paciente que vai para uma cirurgia cardíaca, ele é muito carente, ele precisa muito ser ouvido. Vai mexer no coração. O coração
é o centro do sagrado, né? É tudo que você não quer que ninguém mexa. Você nem sabe o que está ali, o que você guarda ali. De repente, alguém vai abrir teu coração. E eu fiquei fazendo um papel importante. Eu fazia o pré-operatório dos pacientes cardiopatas. Isso me motivou muito, eu fiz muitos amigos e fiquei 2 anos lá fazendo o estágio, residência. E de lá não parei mais. Fiquei fazendo cardiologia. Agora, já tinha muitas coisas que eu fazia, Nery, mas assim, eu dizia assim, eu digo hoje que eu vivia dentro do armário. Por quê? Eu não gostava que ninguém soubesse que eu escrevia, que eu escrevia poesia, que eu achava que o médico que escrevia poesia era meio vagal, assim, não tinha um valor científico, não era respeitado. Ainda mais o médico que cantava, né? Aí, quando foi um dia, eu estava cantando, eu já cantava muito, cantava no fim de semana, mesmo médica, já formada, eu cantava no Bacanoa, de sexta para sábado. Toda fim de semana, eu tinha um amigo que cantava lá, me chamava para fazer o back para ele, o back vocal, né? Aí eu Hum. ia fazer a segunda voz. E lá um dia, eu morri de vergonha. Um colega que era do português me viu cantando. Mas você aqui, quem diria? Foi um dia que eu passei uma vergonha muito grande. Eu fiquei envergonhada de estar ali, como quem está cometendo um delito, né? Porque eu estava cantando e era médica. Então, é assim, depois passou, eu só queria que ele não contasse E nada a como você ninguém. ultrapassou esse vexame, entre aspas? É, rapaz, tem uma coisa aí muito interessante. Eu continuei escrevendo poesia e doutor Armênio Guimarães, um dia, no hospital, na Neri, eu tive um repente de bater na porta dele. Eu ajo muito pela intuição, Nery. Eu digo a você que eu tenho sempre essa sensação que eu faço coisas e eu vivo de acordo com uma energia do universo. É como diz Alberto Caeiro, eu penso com olhos, ouvidos, nariz, a boca, mãos, pés, e o meu pensamento são sensações. Eu bati na porta dele e mostrei um poema meu a ele, que foi queixa principal, que você já leu. Aí ele disse assim: Essa poesia foi você que escreveu, minha filha? Eu disse: Foi. Eu queria lhe mostrar porque eu tenho vergonha de mostrar assim, né? Porque tá, mas eu tive vontade de lhe mostrar. Aí ele disse, botou no bolso dele e disse: Isso é muito bonito que você escreveu e eu vou mostrar para os residentes, alguma coisa assim. Eu saí de lá nesse dia muito mais confiante, porque quando alguém que você admira, respeita, te dá um crédito, você começa a se sentir mais ousada, né? E aí eu entrei na Sobrames, que é a Sociedade Brasileira de Médicos e Escritores, que também me deu muita, assim, estrutura, me ajudou muito nesse sentido, porque tem muitos médicos bons e que estão na Sobrames. Na Sobrames eu produzi muito, fiz um livro com eles, uma coletânea, e depois eu encontrei o Luiz Cláudio Corrêa, que é um amigo do coração, que é cientista, e quando eu contei para ele essa vida minha de boemia e de literatura, ele me chamou para fazer parte de um grupo, nossa aliança, que era para avaliar discussão, fazer discussão de casos clínicos, e eu dar um enfoque meio poético, meio literário, mostrar um outro lado da medalha, né? Na questão da empatia com o paciente. Pronto. Isso foi assim, a regra e o compasso. No final da reunião, ele mandava eu dizer uma poesia, eu dizia poesia. Hum, Então, foi o que ajudou muito. E aí, Conceição, eu vou ler para você Não, de aí eu novo. comecei a cantar, sim. Eu vou ler para Hum. você de novo o que inaugurou essa sua história, eu diria, pública enquanto escritora, enquanto poeta, que foi o queixa principal. Então, lágrima abortada no olhar, dia após dia, doutor, quase a me sufocar. Parece um nó na garganta, difícil de desatar. Quando chega no meu peito, aperta forte, eu lhe juro, abre-se como ferida, dispara meu coração. Angina? O que será? Não é doença, doutor. Trago dores reprimidas, histórias de uma vida de quem não pôde chorar. Remédio não adianta. Precisava de alguém que pudesse me escutar, que tenha um pouco de calma, olhe fundo nos meus olhos e toque não só meu corpo, mas também a minha alma.
que perceba o meu sofrimento, sinta-se em meu lugar. Veja o quanto é difícil estar do lado de cá. Eu sei que para o Senhor não é difícil me entender. Agora eu lhe pergunto, com toda a sua ciência, poderá apenas me ver? Então, é essa a poesia que você entrega ao cardiologista mais conhecido naquela época, o professor Armínio Guimarães, professor de todos nós, e que inaugura esta, digamos, esta sua entrada para a vida pública como poeta. E daí, como Veja é que a só, coisa segue? ouvindo você agora aí, eu acho que esse poema, ele tem tanto de mim, quer dizer, me veja, veja que eu sou diferente de você, mas ao mesmo tempo eu trago algo para dizer. Então, parece que, como sempre, o poeta, ele escreve de si, o outro vem e se coloca também ali naquele espaço, e é uma escrita só, é uma escrita de todos, na verdade. E eu me vi aí muito nessa questão de ser olhada, né, de poder sair do armário, digamos assim, entre aspas. Uhum, E eu comecei a sentir assim. Por exemplo, eu sempre gosto de atender o paciente num clima de descontração. Então, quando o paciente chega e pergunta, e aí, doutora, eu pergunto, e aí, tudo bem? Como é que vai? Não, eu disse, veio me conhecer ou veio contar suas coisas, suas doenças, como é? Não, eu já me falaram da senhora e tal, mas eu sinto aquela tensão, aquele distanciamento, e eles só querem mostrar o exame, eles não querem falar, porque eles não estão acostumados ao médico, dar esse espaço a ele para eles falarem. Quando ele começa a dar o exame, mostrar o exame, eu digo, olha, eu não examino o exame e não medico o papel. Então, primeiro você me conta tudo, depois vai chegar a hora de você me mostrar o papel. Aí já começa a achar estranho, né? E eles contam a vida deles, e lá no meio de uma hora para outra, eu estou fazendo uma coisa e canto uma coisa baixinho assim, o barulho vem caindo, do nada. Aí a pessoa, a senhora sabe essa música? Pode ser qualquer música. Se o paciente, eu dou um gancho, se o paciente pega o gancho e canta também, não são todos. Aí eu digo, vamos fazer aqui uma pausa para cantar um pouco. É tão bom cantar e tal. E a gente canta. E eu já anotei que esse cantar, enquanto no consultório, deixa os pacientes numa felicidade. Assim, eles vão embora. Teve um paciente que perguntou assim: a senhora é médica mesmo? Eu disse, olha, eu tenho certeza, mas assim, você pergunte aí fora em que sala você entrou, porque o paciente se dá conta de repente de que o médico pode ser mais humano, pode estar mais próximo dele, né? uhum. Mas tem Então, muito tempo que você usa essa ah, técnica, Conceição? sim, tem. Olha, há uns 2 anos ou 3 anos, lá na calçada, um paciente levou a música, disse que tinha um presente para mim. A mulher levou uma manga enrolado no papel, e ela disse: eu trouxe a manga, mas ele tem algo que trouxe para a senhora. Aí eu disse: pode me dar. Eu vi que ele não tinha nada na mão. Aí ela disse: não, ele decorou, ele ensaiou. Aí eu falei: ou é poesia ou é música. Aí ele cantou uma música. Depois de muito inibido, ele estava de máscara, então eu creio que foi aí por 2021, né? Mais ou menos 22. E aí ele cantou Conceição. Quando ele cantou sozinho, aí teve uma hora que eu começo a cantar com ele. Se subir, ninguém sabe, ninguém viu. E aí ficou eu e ele no dueto, mas aquilo foi tão emocionante. Teve uma hora que eu quase choro, de ver como ele estava assim, emocionado por estar naquele momento homenageando o médico com uma música. Então, outras oportunidades assim de poesia também eu tive oportunidade de poesia do paciente dizer, eu soube que a senhora escreve, não, mas aí escrever um verso na hora, o paciente escrever para mim versos, trazer livros com dedicatórias poéticas. Tive uma paciente que escrevia maravilhosamente e trocávamos ideias de literatura. Isso aí sempre foi uma questão assim de conversar, deixar o paciente falar um pouco do seu lazer. Eu sempre pergunto: e o que é que você faz para dar risada? O que é que você faz assim para te deixar alegre, para te deixar feliz? E vou mexendo por aí. Quando você pergunta isso,
a pessoa vai falar, ou vai dizer que viu o filme, ou, como nas últimas vezes, que não sabem ler, não sabem escrever, e são esses pacientes que eu lido no dia a dia, que deixa a gente ainda em estado de choque, né? Uhum, 2024, você ter pacientes analfabetos. uhum. Mas, ô Conceição, eu tenho a impressão, pelo que você me conta, que quando o médico canta com o paciente, ou o paciente canta para o médico, que isso alcança o médico numa dimensão que não é muito comum. Então, eu lhe perguntaria o seguinte: você acha que esta técnica é possível para todos os médicos, posto que não aprendem na faculdade a se emocionar, pelo contrário, dizem, olha, você não pode. Você acha que todos os médicos podem utilizar essa tecnologia Eu acho tanto que para conhecer? poderia, o verbo será poderia. Ele Hum, teria que vir desde o primeiro ano de medicina, pautado em alguma arte, porque a arte, ela vai sensibilizar para o outro, ela vai deixar esse caminho aberto. E ele, ao contrário, o médico ele vem com isso fechado, ele tem a tecnologia avançada, ele tem uma ciência que, a meu ver, não levaria, não daria a ele essa estatura que ele se dá. Então, o médico se distancia muito do paciente, e eu acho sempre que é uma forma de defesa, porque eu presenciei uma situação, eu estava com um colega médico que é um cientista, o Luiz Cláudio é um cardiologista cientista, e nós fomos ao hospital, e o médico era novo, era um médico mais novo que a gente, que eu e que ele. Ele ficou grosseiro, o médico. Ele parecia assim que não queria, para não dar informações. Ele viu que nós éramos pessoas cultas, não dissemos que éramos médicos. Ele começou a agir de uma forma de proteção. Tipo assim, ele queria criar uma barreira para não chegar muito a pergunta nele. Porque o médico, de um modo geral, ele não sabe, né, ele dizer não sei. Ele não sente isso que você falou, de ser tocado, né? Nessa sensibilidade com o outro, é muito difícil com a medicina que você tem hoje. Mas nunca é tarde. Você veja que nesse congresso último de cardiologia, pela primeira vez, eu fui abordada, quer dizer, eu fui convidada pelo presidente da sociedade para falar da minha arte, da minha escrita, dos meus poemas. E outros médicos, colegas meus, né, Ana Marice, foram também convidados a falar. Então, assim, a aceitação e o fato da gente estar ali colocando a arte como algo, ainda não tão como eu gostaria, porque eu acho que tinha que ser uma sessão de plenário, uma coisa maior, não uma coisa escondidinha. Foi uma coisa meio escondidinha no cantinho, mas foi. Foi importante? Foi, mas vai caminhar para ser maior. Isso eu te digo. Teve uma vez num congresso de cardiologia, congresso brasileiro, que foi aqui em Salvador, que o presidente do congresso me conhecia e me viu cantar em vários eventos desse que eu cantava, né? Canoa, sei o quê, na igreja da catedral. Me perguntaram se eu queria cantar o hino nacional. Rapaz, aí esquecendo de contar isso. Foi a maior emoção da minha vida, uma emoção indescritível, porque pela primeira vez eu cantei para meus colegas, então o doutor Gilson Feitosa, Zé Antônio, todo mundo lá assim, e eu toda de preto, cantando com o doutor Otônio, que morreu, que era um músico, neurologista, e, inclusive, quando ele foi me acompanhar, ele disse: Eu vou ensaiar com você, mas primeiro eu preciso ver você cantando sem o violão. Se você não desafinar, eu te acompanho. Aí eu fui no português, cantei para ele decidir se me acompanharia ou não. uhum, Aí chegamos numa sala lá que não tinha paciente, ele fechou a porta e eu cantei, ouviram do Ipiranga, tarararará, e aí uhum, fizemos um, fizemos um hino nacional. Foi um dia, uhum, você pode crer, eu acho uma coisa, uma emoção orgástica, podemos dizer assim, para uhum. alguém que ama fazer aquilo. É algo que você se dá, né? De uma forma ninguém plena, ninguém mais poderia me dar aquilo que eu estava me dando naquele momento, né? E a senhora tem transmitido esse seu canto, esse seu modo de encontrar a alma dos seus pacientes antes de encontrar os sintomas e as doenças
você encontra a pessoa e não a doença. A senhora tem divulgado isso pelo seu serviço, feito Não, barulho, feito com que as ainda não, pessoas ainda não, ainda escutem? não. E Eu por que estava, como eu não? disse, Por que não, como- doutora? porque quando eu mostrei a você e mostrei mais a algumas pessoas, e vocês disseram, poxa, você falou, poxa, eu achei muito bonito isso, você vê a pessoa, você não vê só a doença. Entenda, professor, que às vezes o diferente, o que vem com uma mancha, não, mas assim, ele fica meio escondidinho, com medo de dar as caras, né? Então, quando vem um colega e diz, olha, não, isso é uma coisa bonita, por que não fazer isso? Aí você começa a se sentir mais assim, não é nem capacitado, assim, respaldado, você fica mais respaldado. Então, eu Hum, estou com vontade de fazer isso exatamente, de divulgar esse tipo de atendimento e mostrar o quanto isso é benéfico, o paciente aceitar uma medicação, o paciente aceitar você, o que você diz. Porque não adianta você, eu tenho experiência de médicos muito bons que o paciente vai até ele dá uma receita elaborada, conhecimentos fruto de extensos congressos, extensas análises clínicas, científicas, o paciente sai de lá e não toma o remédio. E sai de lá e não se sente atendido, porque hum, ele só se sente atendido quando ele consegue falar de si mesmo. Quando ele faz essa interação, aí ele acha que ele se sente atendido. Tipo assim, eu estou aqui, esse médico vai saber exatamente como me tratar. hum, Porque o paciente é que sabe o que ele tem, não é a gente, não, médico. hum. E o seu encontro com Fernando Pessoa, a doutora Conceição Andrade, É, como ocorreu? é um encontro de almas, eu posso dizer a você, porque Quer dizer, eu acho, de uma alma encarnada com uma alma desencarnada, é isso que você quer dizer, né? eu não sei como os espíritas classificariam esse encontro de almas assim. Mas eu fui, na verdade, na literatura, eu fui fazendo curvas, né? Eu comecei com Agatha Christie, com todos aqueles mistérios. Eu adoro um mistério, eu adoro pesquisar novidades, achar coisa onde não tem, procurar o que alguém perdeu. Eu tenho essa alma Isso aí tem na medicina, tem. Você veja que essa leitura também me direcionou. Então, comecei a ler Agatha Christie, depois foi Gabriel Garcia Marques, depois eu li os russos, até chegar em Fernando Pessoa, demorou. O meu primeiro ex-marido, ele tinha um livro de Fernando Pessoa, e quando eu me separei, olha, tem mais de 20, tem mais de 20 anos isso, mais de 25 anos. Ele esqueceu esse livro aqui em casa. E foi esse livro, o livro Bíblia, de papel Bíblia, grosso, foi esse livro que me foi o maior acalento. Eu acho que Fernando Pessoa, é como alguém disse isso, você não lê pessoa, pessoa é que te lê. Eu me senti naquela hora como interpretada, a minha dor estava sendo interpretada por Fernando Pessoa. Eu dizia, meu Deus, eu tinha que ter escrito isso. Por que que ele escreveu? Ele nem me conhecia. E aí começou essa paquera, esse namoro. Eu comecei a comprar tudo dele, ler, decorar. Senti que eu Você se lembra alguma decorava das poesias de Pessoa que lhe tocou a pessoalmente? Maria muitas, eu me lembro muitas. Hum, Eu gosto muito de um poema dele que diz assim: quando vier a primavera, se eu já estiver morto, as árvores floresceriam. Não, essa daí não é muito assim. Eu gosto mais dessa assim. Eu sou um guardador de rebanhos. E o rebanho é os meus pensamentos. E os meus pensamentos são todos sensações. Eu penso com olhos, ouvidos, nariz, com a boca, com a mão e com os pés. Pensar numa flor é vê-la e cheirá-la. Comer um fruto é saber-lhe o sentido. Eu não tenho filosofia. Eu tenho sentido. E se falo da natureza, não é porque eu saiba o que ela é, mas é porque eu a amo. E quem ama não sabe o que ama, nem o que é amar. Porque amar é eterna inocência. E a única inocência é não pensar. Para ser todo, ser inteiro. Nada teu exageras ou exclui. Ser todo em cada coisa. Põe o quanto és no mínimo que fazes. E assim, em cada lago, a lua toda brilha, porque alta vive. Não, só quero a liberdade. Amor, glória, dinheiro.
essa da liberdade, essa da liberdade não vai vir, não, porque tem muito tempo que eu não digo ela. Tem muito tempo que eu não digo ela, mas assim, eu disse uma aí de Reis e disse uma de Caeiro, de Uhum. Alberto Caeiro. Os heterônimos de Pessoa. Os heterônimos de pessoa, né? Que é essa coisa fantástica que outro dia, todo dia você aprende uma coisa nova. Ninguém sabe tudo de pessoa. Ninguém é especialista em pessoa. Você sabe mais do que eu. A gente fica tateando, tentando conhecer um pouco mais e tentando se conhecer. A pergunta que você me fez, quem é Conceição? Eu me faço todo dia. E essa busca de quem é Conceição é uma forma da gente buscar na literatura. É buscar isso em Crime e Castigo, Irmãos Karamazov, é buscar isso. Eu gosto muito de Noites Brancas, livros belíssimos. Então, lê esses livros e Pessoa é, como eu disse, parece mesmo uma terapia. Eu acho que foi Mia Couto que disse isso, que a Uhum. terapia dele foi feita com Fernando Pessoa, né? Então, o que me espantou ultimamente foi ter lido algo, eu não sei se você sabia, porque eu conheço as cartas que Fernando Pessoa escreveu para Adolfo Casais Monteiro, que tem a carta que ele escreveu em 1953, o ano que ele morreu. Ele escreve uma carta em janeiro e vai morrer no dia 30 de novembro daquele mesmo ano. Essa carta que ele escreveu em 10 de janeiro de 1935, 35, e 35, foi quando ele morreu. Então, ele vai explicar a origem dos heterônimos, ele vai dizer sobre a angústia que ele sentia, que ele se sentia uma pessoa histérica, que se ele fosse uma mulher, essa histeria, ele sairia correndo levantando a roupa. Como ele era homem, acabava tudo em literatura. E ele dá muitas explicações, né? Como foi que ele, assim, ele achava que fazia um desdobramento da sua própria personalidade, mas ele fez como uma brincadeira. Era uma brincadeira com um amigo. Ó, eu quero ver você fazer aquela coisa, uma pegada. Vamos fazer isso para ver se dá certo. De repente, era tudo que ele que precisava fazer para exatamente não sentir como nós sentimos. Fernando Pessoa abdicou, digamos assim, do seu corpo e manteve somente essas pessoas literariamente vivas. Então, ele fez o que Lacan diz. Lacan diz que o inconsciente é estruturado por uma linguagem. Fernando Pessoa veio e fez o quê? Criou pessoas apenas com linguagem. Então, literariamente, né? Essas pessoas existiram com uma personalidade própria, data que nasceu, data que morreu. Ele só não matou, só não morreu foi Ricardo Reis. Você sabe, né? Ricardo Reis, Uhum. não. Sim, mas o que é que me espantou? Me espantou que, na verdade, eu achava que ele escrevia tudo para esse Adolfo Casais Monteiro e descobri que, na verdade, quem recebeu as cartas mais aprofundadas sobre a personalidade dele foi o Gaspar. Gaspar tem acho que é João Gaspar. Esse Gaspar era um advogado, era jovem, já conhecia os trabalhos de Freud e começou a se interessar por Pessoa do ponto de vista psicanalítico. Uhum. E aí ele começa a investigar mais ou menos a alma, ele quer sondar a alma. Eu acho que ele foi, de certa forma, Nery, um terapeuta de Pessoa. O Uhum. meu analista não disse que era um analista, não precisa dizer. O cara escreve minúcias, na verdade, faz um trabalho para esse cara que é considerado na arte um trabalho que a gente chama assim, páginas matinais. Ele fala sem pensar. Ele diz: estou escrevendo na velocidade que a máquina permite, vai sair tudo errado, do jeito que eu estou. Pensando, eu estou jogando no papel. Isso é uma fala livre, né? Ô Conceição, e Hum. nas suas leituras de Pessoa, incluindo aí, claro, os seus heterônimos, você percebe a diferença na escrita de um heterônimo de um É fácil. Aí não precisa para ser eu, outro? não. Aí você também percebe. Você percebe, porque eu acho que cada heterônimo traz na sua escrita algo que ele descreve como a personalidade daquele cidadão. Então, em Alberto Caeiro, ele diz, Alberto Caeiro
não teve educação formal, é um poeta que morava com a tia velha numa casa lá numa cidadezinha no outeiro, e ele se comunica com o universo, ele diz, eu sou o argonauta das sensações verdadeiras. Então ele diz, eu penso com olhos, ouvidos, nariz, boca, mão, olha só. Ele diz que pensar está doente dos olhos, né? Ele diz, deixa eu pensar na cabeça, pensar está doente dos olhos. Ele diz que ver e ouvir é o essencial. Então, toda essa parte, vamos botar para Alberto Caeiro. Aí você vai querer saber de Campos. Campos tem uma personalidade histriônica, raivosa, digamos assim, estressado. É um homem estressado, um homem angustiado. Caeiro não. Caeiro está em paz com ele e com a natureza. Ele vive com a natureza. Ele é o guardador de rebanhos, né? E outra coisa, esse rebanho dos seus pensamentos, eu acho isso lindo, de chamar os pensamentos de meu rebanho, né? Dominar esses rebanhos. Eu não sei se eu domino os meus ainda, mas eu acho a coisa mais linda. Então, mas voltar para Campos. Então, Campos, ele disse, Fernando Pessoa disse que Campos formou-se em Glasgow, foi engenheiro, é engenheiro naval, é aquele cara, assim, histriônico, eu diria essa palavra. Então, ele vem e escreve poema em linha reta, ele vem e escreve tabacaria, ele escreve os odes não, ele não escreveu ode. Quem escreveu ode foi Ricardo Reis. Ele não escreve isso. Ele escreve aniversário, ele escreve de uma forma assim aguda, rasgando, se dilacera nas palavras. Eu acho que tem horas que dói, mas tem as fases. O engenheiro aposentado, o engenheiro mais calmo, né, numa aposentadoria, o engenheiro já idoso. Então, ele vai diversificando essa literatura. Então, quando você lê algo que dói você, que te perfura a alma, que sangra, esse é Campos. Quando você lê A Beleza das Odes de Ricardo Reis, vem sentar-te comigo, Lídia, à beira do rio. Sossegadamente fitemos o seu curso e aprendamos que a vida passa. E não estamos de mãos enlaçadas. Enlacemos as mãos. Depois pensemos, crianças, adultas, que a vida passa e não fica. Nada deixa, nunca regressa. Vai para um mar muito longe, para além do, para além do Tejo, acho que é do Tejo. Desenlacemos as mãos, porque não vale a pena cansarmos. Quer gozemos, quer não gozemos, somos como crianças. Eu acho esse poema é uma conversa dele com Lídia, e termina os dois de mãos dadas, e ele dizendo que não deve nem beijá-la, nem abraçar, nem ter um movimento assim para ela de emoção, porque tudo isso ele é um poeta epicurista, ele tem uma educação mais elaborada, é o médico, né? O Ricardo Reis é médico. Então, ele tem uma filosofia. Filosofia, eu acho um pouco, lembra um pouco do budismo, aquela coisa de abrir mão do, 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 do ter em prol do ser, né? Ele é mais o ser. E a sua criação dos Desassossegados, se podia falar um pouco? Ah, os desassossegados, quando foi que começou os desassossegados? Na verdade, eu sempre comentei nas Sobrames, nos lugares que eu andava, né? Eu comentava assim que eu gostaria, que eu estava lendo um livro e que esse livro estava me incomodando muito e que às vezes eu não conseguia entender direito, que eu queria ler com uma amiga, com uma colega. E aí falei com Luciana, falei com Roque, as pessoas, é mesmo, vocês são uma boa ideia, mas ninguém disse assim, vamos começar. E eu ficava naquela do querer, do querer. Até que um dia eu estava na escola de psicanálise que eu me meti a aprender um pouco sobre Freud e sobre Lacan. E eu digo a você uma coisa assim, e me encanta, eu sei que eu não vou chegar a ser um psicanalista, mas eu já ajo de tal forma na minha vida profissional, eu me pergunto, precisará de usar uma técnica e dizer que eu estou usando alguma técnica? Eu tenho isso na minha estrutura de pensamento, de ser como eu sou. Eu fui fazer essa formação e aí, depois de 6 meses, eu levantei a mão. Quem quer fazer um trabalho tinha que ser eu, né? Eu fui fazer o trabalho. E encerrei o trabalho com um poema de Fernando Pessoa. Aí, no final do poema, uma pessoa falou: Que lindo, você fala Fernando Pessoa com muita naturalidade. E essa pessoa era Paulo Gabriele. Ele disse: eu gosto muito de Fernando Pessoa. Eu disse: Pronto, eu também.
Eu disse que queria fazer o grupo, ele disse assim, comece o grupo que eu já estou dentro. Foi um momento, me pegou naquele momento. Eu aí comecei, eu, Paulo, chamei Roque e Luciana, e a gente começou uma coisa pequena, 6 pessoas, a ler o livro do Desassossego. Por essa mesma razão, um livro de fragmentos, um livro que parece um diário, você sabe bem, um livro onde ele fala, mas na verdade a gente faz uma leitura daquela complexidade, nem sempre a gente atinge o que ele quis dizer, mas cada um dá uma contribuição e ajuda o outro. E o coro? Pronto, o coro, no momento, o último trabalho que eu fiz, você assistiu, foi um trabalho que nós cantamos o Requiem de Verdi, lá na Catedral, e agora estão ensaiando o Magnificat. Coisa... E eu não fui para esse trabalho porque eu estou assoberbada, e o coro tem essa facilidade. Quando você tem um período que você está muito assoberbado, você pede meio que uma dispensa daquele trabalho. Então, eu não vou apresentar esse trabalho. Eu devo ir para o oratório de Bach, que eu adoro cantar oratório, e eu gosto de cantar as coisas que eu já decorei. Eu gosto de cantar decorado, porque eu não sei ler partitura. E Uhum. aí eu decoro, e decorando, eu entro na hora certa, marco tudo certinho, porque está tudo no pensamento, né? No coração. Decorar, você sabe, com o coração, É, eu digo, é com o com coração. emoção. Agora, para a gente caminhar para o final de nossa conversa, que já dura quase 40 minutos, você vê que passa rápido, o seu encontro com Manuela Nogueira, como foi e quem é esta mulher na sua vida? Pronto, vou fazer um resumo aqui. Eu já estava bastante bastante conectada com o Fernando Pessoa, estudando Pessoa, e eu vi na rede social que ia ter um evento em Pernambuco, em Olinda, que era a terceira Flip, Festival de Literatura Internacional de Pernambuco. E o homenageado era Fernando Pessoa. E dizia assim: a sua sobrinha, Manuela Nogueira, estará fazendo a abertura do evento. Aquilo me deu um choque de realidade. Eu disse: meu Deus, ele ainda tem uma sobrinha aqui na Terra. E essa sobrinha eu gostaria muito de conhecer. E fiquei com aquilo na cabeça. Tranquei as agendas do consultório, preparei um lugar para ir. Você vê o que é a intuição, como eu te falei. Eu penso com olhos, ouvidos, nariz, boca, mão, pés. Eu fui para um lugar onde ela estava, sem ter nada, podia ir para qualquer lugar. Tinha muitos hotéis. Eu fui para o hotel onde ela estava. Estou tomando café da manhã e ouvi o sotaque, aquele sotaque de português. Eu larguei meu café da manhã e fui na mesa dela. Me apresentei, cumprimentei e disse que estava lá porque gostava de Fernando Pessoa e que eles eram portugueses e se eles conheciam a sobrinha de Fernando Pessoa. Ela se levanta e diz: a sobrinha dele sou eu. Esta é a família do poeta. E naquela hora foi muito forte, porque, imagine, você pega, eu era assim, uma criança que perdeu. O que alguém disse a uma criança: olha, o Batman existe, aqui está o tio do Batman. Então o Batman perdeu um pouco aquela coisa do impossível de ser, e ficou muito próximo de mim, digamos assim. E dessa hora em diante a gente não se largou mais e ficamos muito amigas. Eu tenho até hoje um cartãozinho que ela me deu, que ela escreveu, e a gente combinou encontros posteriores que aconteceu, que eu fui a Portugal, fiquei na casa dela, e depois, assim, muitas histórias ela escreveu o prefácio da Terra Seca. Nós organizamos um livrinho para ela, Esse livro? esse livro, que ela, esse livro que você vai levar, 3 ou 4, ela está melhorando, isso que eu ia lhe dizer. E não se espante, não se espante se ela disser que vai lhe receber. E se ela disser, vou receber, vá. Porque a Manuela surpreende demais, demais. Outro dia eu estava chorando, emocionadíssima. Ela disse, minha filha, você vem quando aqui? Eu disse, eu devo ir no fim do ano. Venha que eu estarei aqui lhe esperando. Então, esse livro sobre Manuela é um pouco a história dela, É um pouco a Manuela história enquanto dela. Bom, esse pessoa. livro aí Uhum. tem o prefácio, que é uma historinha que ela me contou, como Fernando Pessoa chamava ela, Mimi, a revolucionária, porque ela era uma menina bem destravada, bem perguntadeira, que não aceitava ordem. É um pouco antologia, quer dizer, na verdade, não é uma biografia padrão. Como tudo o que tem comigo no meio, é o meu jeito. É a poesia dela interferindo na vida e a vida interferindo na poesia. Então,
Tem poemas aí que é uma resposta ao que ela viveu. Exatamente do jeito que ela você vai, quando você lê o livro, você vê que tem coisas que aconteceram na vida dela e que estão nos poemas dela. E eu Uhum. tentei fazer uma antologia conversando com a biografia. Aí tem a Carla Parisi, que é uma jornalista que trabalha com essa coisa de levantar dados de famílias, ela tem esse trabalho. Foi ela que fez o levantamento dos dados, passava para mim pelo Zoom, e a gente, no Zoom, eu pegava os poemas que eu tenho todos, a obra de Manuela, e a gente, uma lia de lá, uma lia de cá. E aí a Uhum. gente fez o livro assim. E foi muito emocionante, realmente, o resultado de tudo, né? Isso. E que é o Manuela Nogueira, Desassossego Sem Fronteira. Carla Paris e Conceição Andrade. Foi editado pela Empresa Gráfica da Bahia, do governo do estado, em 2023. Agora, para a gente concluir, você podia contar um pouco a história do Terra Seca? Terra Esse Seca, título, poesia, Terra Terra Seca. Seca, poesia e prosa. Maria da Conceição Silva Andrade, prefácio de Manuela Nogueira, primeira edição. Em que ano foi que você editou esse livro? Esse livro foi 2022, 21, 21. 2021 foi. E ele, Então, ele, ele já vai agora para a segunda edição, porque, na verdade, eu preparei inicialmente 100, depois fiz mais 300, acabaram e eu vou fazer agora. Só que eu vou mudar um pouco, não é claro? O autor sempre muda um pouco na segunda edição. Eu hoje não faria assim. Bom, eu estava na pandemia e eu, na pandemia, já tinha muita coisa escrita. E aí eu não sabia o que fazer, porque eu hoje, porque eu fiquei em casa sem trabalhar, eu sinto essa angústia, porque eu sou acostumada. Olha, eu trabalho desde a infância. Pequenininha na fazenda, eu trabalhava. Eu raspava mandioca. Tá entendendo? Eu ia para lá, minhas férias era raspar mandioca. Isso é um trabalho, gente. Então, meu pai botava a gente para fazer farinha, para fazer tapioca, e eu já era acostumada a acordar e ir fazer isso. Então, uma pessoa que sempre trabalhou, quando fica sem fazer nada, dá angústia. Eu acho que, eu sempre digo o seguinte: dá trabalho para as pessoas fazerem, coisas que eles gostam de fazer, porque aí não vai ter angústia certa, viu, amigo? Vai diluir tudo. Bom, eu estava aqui na pandemia, estava angustiada. E essa angústia, meu filho chegou aqui, já me conhecendo, disse, minha mãe, faça alguma coisa. Por que você não pega aquele livro que você disse que ia fazer um dia? Aproveite agora e tal. Aí eu comecei a ver, jogar no computador, peguei um rapaz que é um editor, esse editor é muito meu amigo, ficou meu amigo por causa do livro, e ele trabalha na escola de psicanálise. Ele é muito bom, ele é muito criativo. E esse rapaz veio aqui em casa e foi ele que fez a diagramação. Eu sugeri a capa, eu tenho essa fotografia. É a única fotografia que eu tive. E, e os fatos aí são verídicos. A única história inventada, totalmente inventada, porque tem histórias tão reais que parece que foram inventadas, segundo Manuel de Barro, né? Mas assim, a história inventada, essa história chama os bombeiros. Inventei. Mas a tortilha reforçada, eu vivi a Heleninha, a Lenita aí, eu vivi. O peru estava tísico, eu ganhei o peru no Hospital Português. Peru mesmo, vivo. E aí vai as histórias que eu fui vivendo, né? Acarajé com pimenta, eu vivi essa história aqui em Salvador, num clube desse. Então, as coisas que que vão me acontecendo, eu sempre escrevo. Deve ter alguma história com você aí, mas não se preocupe que ninguém descobre. Você lê e não sabe que história de onde veio. A história é bom da história é isso. Aí eu comecei, só que era uma coisa pequena. Eu achava que eu ia morrer, achava que todo mundo ia morrer na pandemia. Então eu queria deixar um registro de algo que eu tinha vivido e que tinha me marcado. E queria deixar para os filhos e para os netos, para os amigos. Só que a coisa foi crescendo, crescendo, eu fui me empolgando. E aí é como diz o Rilke, né? Ele diz assim, Rainier Maria Rilke, ele diz, tudo aquilo que põe o afeto fica mais rico e me devora. Então, esse livro foi feito exatamente de afeto, muita coisa do querer e do afeto, e ele foi ficando um projeto muito maior do que eu, e terminou que eu fui lançar ele em Portugal, e tive a honra e a alegria de encontrar você lá, e de você ser a pessoa que foi, digamos assim, me apresentar, apresentar o livro. E veja, a gente não tinha combinado nada, mas se alguém perguntasse quem você gostaria que estivesse lá, daqui, de amigos, você seria uma das pessoas que eu pensaria.
Mas você estava lá, sem combinar. Então, eu acredito, eu não sei o nome disso, eu não sei. Eu nunca chamo de coincidência, né? Eu acho que há uma vibração no que você pensa, com o que você sente, com o que você fala e com quem você interage. Não sei o que você pensa disso, mas É. eu acho que Hum. eu sou a resposta. Eu sou a resposta do que pode fazer essas vibrações, esses desejos muito fortes. A minha viagem a Paris, Nery, é muito engraçada. E foi uma vez que eu estava em Portugal, eu fui a Paris sem nada, sem falar uma palavra de francês, sozinha. Foi uma experiência maravilhosa. Então, Conceição, para a gente concluir, eu vou ler um trechinho aqui de uma das suas poesias que eu gosto muito. E eu acho que é a forma de lhe agradecer por esse tempo generoso que você nos acorda com esta gravação. E tem esse título, Do Jeito que Ela Quiser. A poesia me pegou de forma desgovernada. Com sua roda dentada, esmagou todo o meu ser. À noite, passei em claro. Corri então para a cozinha, tentando me proteger. Estava assim meio zonza, sem saber o que fazer. Fiz café, comi batatas, mas eis que em cima da mesa havia um saco de pão e aquele papel amassado. Era tudo o que eu queria. Foi mais que uma sugestão. Estava ali decidido. Não era fome que eu tinha, nem precisava comer, não era a não ser substantivos, verbos e adjetivos e alguns traços de união, dois pontos e reticências e até uma exclamação. Queria um ponto final, mas tudo que consegui, além de um ponto e vírgula, foi só continuação. Os dois últimos versos eu não vou ler, porque eu acho que a essência dessa poesia está aí, nesse encontro seu com Com, o com papel a, amassado de um saco de pão e com a esse linguagem, com né? a Com a poesia, linguagem. com a linguagem. Com a Então, linguagem. então, obrigadíssimo. Foi ótimo conversar com Obrigado a você, obrigado por fazer essas lembranças, por ter última trazido. questão para a gente encerrar é: quais são os seus planos imediatos? Talvez transformar seu consultório numa sala de arte e saúde? É muito interessante. Eu hoje, se pudesse, tivesse condição econômica mesmo, né? Eu trabalharia numa clínica que tivesse uma sala com cadeiras formando um círculo, onde as pessoas que chegassem, a sala de espera seria em círculo, as pessoas sentariam ali e um dia seria uma meditação com uma música clássica, ou depois da música clássica, alguém lendo alguma coisa. Essa leitura seria uma leitura que podia ser passada para eles lerem e fazendo pequenos, breves comentários. Porque eles esperam muito tempo. No serviço público, o paciente espera a manhã inteira. Por que não criar esse espaço de convivência Hum, artístico, musical, onde o paciente tem a ganhar sobre todos os aspectos. E o médico também. hum, Eu não vou receber meu paciente irritado, chateado, eu vou receber ele relaxado. Eu gostaria muito de conversar com as pessoas que têm o poder de me dar um espaço nesse ambiente de público, um hum, espaço com essas mesas, essas cadeiras, não uma fila onde ninguém conversa com ninguém. Eu acho hum. aquilo terrível. Eu acho que tem que ser uma roda de conversa. E aí eu arranjaria alguém para fazer um trabalho ou de meditação, ou a leitura, ou um coralzinho, botava eles ali naquela hora ali fazendo um coralzinho para cantar. Por que você não faz isso, não é? Com os seus parceiros médicos onde você trabalha no serviço público? Por que você não propõe isso para os técnicos, para as pessoas de apoio do lugar onde você trabalha? E É, por que eu fiz, você não transgride e um dia não chega lá no seu serviço e muda a posição das cadeiras e inaugura uma outra história? inaugurou outra Nos história. contar, para nos contar daqui a algum tempo, talvez. Eu falei com o diretor, ele achou bacana essa ideia de fazer o coral. Então, eu estou com alguém já acertando, um voluntário, para fazer o coral com os funcionários, Ok, para se apresentar no final do tudo ano. bem.
Vamos ouviremos, aguardar. ouviremos essa história, quem sabe, daqui a algum tempo. Pronto, Doutora com todo Maria prazer. Conceição Silva Andrade, obrigadíssimo. Obrigada a você, né? Bom trabalho, boas Ah, aventuras, bons cantos. e que o trabalho seja sempre uma aventura, e que tudo seja um dia novo, e que todas Isso. as coisas te assombrem, que eu continue me assombrando com Muito tudo que eu obrigado. vejo. Muito obrigado. E nos Tchau, assombra. tchau. Um grande abraço. Tá Obrigadíssimo. joia. Tchau, Nery.